Na Resposta Católica de hoje, gostaríamos de responder a pergunta do Humberto. E Humberto quer saber se ele deve ir à missa domingo, mesmo que seja por pura obrigação. Bom, Humberto, trata-se aqui de nós compreendermos qual é o funcionamento da nossa alma, como é que nós realmente podemos prestar culto a Deus. Você deve sim ir à missa, mesmo que isso pareça má vontade, mesmo que seja por obrigação. Por quê? Porque na realidade nós não somos anjos, nós somos seres humanos. E os seres humanos, nós têm alma e corpo. Ora, é necessário que a nossa alma comande o corpo, mesmo que os sentimentos do corpo não estejam colaborando. É como se fosse um pai que leva o filho à missa. Ou seja, a alma é o pai, o filho é o nosso corpo. O corpo está esperneando, ele não quer ir, mas a alma precisa colocar um ato de vontade positivo. Então, vamos entender um pouco as funções da alma para entendermos como é que realmente deve ser a nossa vida com Deus. Na nossa alma, nós temos basicamente 3 áreas em que nós temos a inteligência, depois a vontade e, finalmente, os sentimentos ou afetividade. Essas 3 realidades, elas devem estar nessa hierarquia. Em primeiro lugar, a inteligência, depois a vontade e só em terceiro lugar, a afetividade. Ora, quando você sente dificuldade de ir à missa no domingo, é porque a afetividade está querendo mandar, mas você sabe o que é o certo e a sua inteligência então diz a sua vontade e a vontade ordena a afetividade, vá mesmo assim. Por quê? Porque você compreende que você precisa ir. Não se trata de hipocrisia, não é uma falsidade. Você não está sendo falso quando você vê que um pedaço de você esperneia para ir à missa. É exatamente o contrário. É nesses momentos em que você tem a grande oportunidade de mostrar a Deus o quanto você o ama. Uma oração que é feita na luta é uma oração que vale mais do que uma oração que é feita na consolação. Quando você diz, que bom que eu rezei, que alegria, foi gostoso, você já recebeu a recompensa. Mas quando você faz uma oração em que você diz a Deus, olha meu Deus, eu não queria estar aqui. Os meus sentimentos, a minha afetividade, o meu corpo está me puxando para tantas outras coisas. Eu queria estar com outras pessoas. Eu queria estar em outra situação, queria estar em casa assistindo futebol, deitado no sofá. E, no entanto, a sua inteligência que ouviu a voz de Deus, utiliza a vontade para dizer à criança mimada que esperneia, vá, ame, preste culto a Deus. Isso é de um valor imenso. Uma outra coisa para esclarecermos a realidade espiritual. Nenhuma dessas 3 realidades, inteligência, vontade e afetividade, devem estar excluídas da vida espiritual. Mas as coisas devem estar numa hierarquia, sim. A inteligência é aquela que nós usamos para o ato principal da vida espiritual, que é a oração. A vontade, ela também entra na realidade da vida espiritual. Mas quando é a vontade quem está fazendo algo, nós chamamos isso de devoção. E, finalmente, quando os sentimentos entram na vida espiritual, nós chamamos de consolação. Ora, mesmo que eu não receba consolações na minha vida espiritual, mesmo que eu esteja passando por um período de aridez, eu não devo desanimar por isso. Porque, afinal, a afetividade é a parte da alma que está mais em contato com o corpo e que, na realidade, não é tão sublime, não é aquilo que é propriamente humano. Então, se eu vejo que não há consolação, a minha vontade deve vir em meu socorro. E então eu devo colocar atos voluntários de devoção, em que eu, mesmo não sentindo grandes consolações, me coloco de joelhos, faço oração vocal, mexo os lábios, faço gestos e então faço suscitar em mim uma devoção. E essa devoção que fez
que foi produzida pela vontade, irá ajudar o meu intelecto, a razão, ou seja, a parte superior da alma, a prestar o culto a Deus. Aquele culto que São Paulo fala de logique latria, uma adoração lógica do logos, da parte superior da alma, ou seja, um culto espiritual feito a Deus, em que eu dobro a minha inteligência diante da sabedoria infinita de Deus, para pedir a Ele tudo aquilo que me convém para a salvação da minha alma e das outras pessoas.